Olá, bom dia a todos que estão aqui. Eu agradeço muito a todos que estão conosco, a todos que estão participando já ou que poderão entrar depois, né? Hoje o que me traz aqui é um insight que eu tive também, assim, como eu falo sempre para vocês. Olá, tudo bem, querida? Olá. E como sempre a gente fala, se for possível, vocês mandarem, né, aquele aviãozinho direct para mais pessoas, para vir para cá, para que a gente possa também passar para elas essa reflexão, essa discussão que nós vamos ter aqui e que elas possam beneficiar também. Mas eu queria falar hoje de um assunto que, inclusive, a Lenise, querida, obrigada por você estar aqui, a Michele Dorsa, que legal, gente, fico muito feliz com vocês aqui e eu gostaria hoje de compartilhar com vocês, bom dia, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que já há muito tempo, desde que eu conheço, bom, claro que o tema é dor, né? Então, quem nunca sentiu dor, né? Então, assim, não é, claro, recente que eu lido com a dor, né? Claro que não é recente que eu lido com a dor. Eu já lido com a dor desde que eu nasci, porque eu imagino que todo nascimento, ele passa pela dor, né? Imagine que a dor não é só para a mãe que pare, né? Obrigada por você estar aqui. Não é só para a mãe que pare, mas é também para aquele bebê que está vivendo aquela experiência tão desconfortável, está sendo expulso, está tendo aquelas contrações e tudo mais, e muitas vezes até existem situações que a criança nasce com lesões, com machucados, né? E principalmente antigamente, que os partos eram feitos de uma forma, às vezes, ainda não aperfeiçoada, como hoje o são. Né? Claro que a própria ciência faz com que a gente vai... Oi, Ana Keila, querida, que bom que você está aqui. E a própria ciência faz com que tudo foi evoluindo a ponto de que tem muitos procedimentos hoje que são feitos com menos sofrimento. Nós sabemos, né, e segundo as tradições seculares, aquelas tradições que estudam o funcionamento da mente, o funcionamento das emoções, como nós podemos lidar com a nossa dor do mundo interior, com a dor física, com a dor emocional, com a dor social. Inclusive, eu convidei uma pessoa com muito conhecimento nessa área e em breve ele vai estar conosco, é uma pessoa muito estudiosa e assim, já estuda há muitos anos esse tema da dor e muito mais do que isso, e ele vai compartilhar esse conhecimento conosco, vocês aguardem, fiquem atentos, vai ser muito bacana. Mas assim, vou falar, como sempre eu gosto de falar um pouquinho daquilo que eu vivo, e a partir daí eu começo a trançar, né, a parte teórica que eu vim acumulando nesses quase 40 anos de profissão como psicóloga, gerontóloga, neuropsicóloga, e agora mais recentemente eu tenho buscado esses conhecimentos nas ciências contemplativas, e hoje eu trabalho trançando isso com os meus pacientes, e é o que eu vi que dá mais resultado para mim, né, o que deu mais resultado para mim, que primeiro eu testei em mim e depois eu vejo também resultados fantásticos nas pessoas. Então, gente, o que eu queria falar com vocês, assim, hoje eu fiz a minha prática meditativa formal e fiz a minha prática de yoga, que eu já fazia antes do confinamento social. Eu já fazia essa prática 2 vezes na semana, mas fora de casa.
E hoje eu tenho a intenção de fazer mais de 2 vezes. Nem toda semana eu consigo fazer mais de 2 vezes, mas pelo menos as 2 vezes eu tenho garantido, porque assim, o benefício é muito grande quando eu transo tudo isso, né? E é nesses momentos que a gente para, né, que a gente relaxa. Não é o relaxamento simplesmente você relaxar, é que você vive no momento presente, que você consegue se colocar no aqui e no agora. Por exemplo, quando eu vou fazer um asana, eu até hoje eu quero ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi, eu acho bem bacana, porque a gente ouve muitas pessoas falar assim, em meditação, em viver o momento presente, e a gente sabe, assim, através dos estudos e da própria neurociência, e nós temos Richard Davidson. Olá, Sheila, minha ex-aluna. Lenise também tem 2 ex-alunas aqui. Que prazer ter vocês aqui. Então, tem vários estudiosos, né? O Paul Gilbert, o Richard Davidson, são vários cientistas, o próprio Alan Wallace, eles estudam exatamente através das neurociências uma série de situações que acontecem na mente, no corpo, e hoje nós temos várias evidências científicas. Mas é o que eu falo para vocês, eu acho que quando a gente trança, né, essa parte da psicologia cognitiva, com as intervenções neuropsicológicas e com as neurociências, eu vejo que o resultado é muito diferente, porque isso eu falo porque já tem tempo que eu pratico, que eu pertenço, né, a grupos, workshops, retiros e cursos também, né, tanto online quanto presencial, e eu vejo muitas vezes as pessoas que fazem tudo isso que eu falei para vocês, mas elas não praticam, elas não, nem sempre elas conseguem colocar na sua rotina essa prática formal, sejam as informais. Mas o que eu queria falar para vocês é isso. Eu estava fazendo então a minha prática de hoje, de yoga, e eu percebi que eu estava com uma dor aqui, que às vezes acontece de me dar essa dorzinha aqui nesse ossinho. E eu aprendi, né, através também, eu já tive eu tenho uma professora em Uberaba que é uma querida, é o amor em pessoa, e que inclusive hoje é o dia do yoga. Gente, eu estava esquecendo de falar, então vamos fazer aí uma homenagem, né, a todos os meus professores de yoga, a Angelita, que é minha professora, Fernandes, muitos anos, a Maria, aquela que dava aula lá perto do SESC, que foi minha professora de yoga, a Lourdes foi minha professora de yoga, a Regina Heller, a Dani Sá, a Andréia Palma. Nossa, eu tenho tantas professoras que eu fiz vários workshops fora de Uberaba, pratico em Uberaba. Então, assim, a minha gratidão a todos esses professores, aprendi muito. E ainda aprendi mais, gente, quando eu consegui trançar tudo isso, mesmo durante a prática do yoga. E é muito interessante. Uma coisa é eu colocar esse momento presente, estar no momento presente, no aqui e no agora, na hora da minha prática, e outra coisa é eu fazer só a prática. Então, isso hoje eu já tenho há algum tempo esse hábito de quando eu estou fazendo a prática do yoga, eu tento fazer uma pergunta para mim. E essa pergunta eu vou dividir com vocês agora mesmo, mas só que eu vou falar só dessa dorzinha, que isso me inspirou a vir aqui hoje para falar para vocês. E esses professores de yoga que eu já tive, eles sempre falavam, quando você sentir qualquer dor, olhe para a dor. Olhe. Porque a gente tem uma tendência a não querer olhar para a dor, a gente tem uma tendência a querer ficar distante da dor, a gente tem uma tendência a aversão à dor, a gente tem uma tendência a simplesmente anestesiar a dor, a gente querer que a dor se anestesie, né? Tem pessoas que antes mesmo de sentir dor já começam a tomar remédio para a dor. Tem pessoas que eu conheço que a dor deu os primeiros sinais, ela vai lá e já toma remédio para a dor. E assim, eu não tô julgando o comportamento das pessoas, até porque eu tenho vários comportamentos que, ao olhar de outras pessoas, podem
ser visto como comportamentos inadequados, porque nós não somos perfeitos, né? Mas isso é uma coisa que eu adotei na minha vida desses anos para cá, né? Desses anos que eu comecei a estudar e a buscar minha formação, a praticar, a buscar esses conhecimentos fora do Brasil, no Brasil, e é onde... Por quê? Porque eu estava buscando o meu bem-estar, o meu autoconhecimento, o meu bem-estar, eu viver melhor comigo mesma, eu viver melhor com as pessoas, eu fazer alguma coisa que possa somar, né, com esse mundo, com essa vida, que eu pudesse fazer alguma coisinha a mais, né, como eu estou tentando aqui dividir com vocês, né, esses aprendizados. Cada dia eu vou dividindo um pouquinho. Então, esses professores falavam assim para nós, né, que a gente estava na aula coletiva, aquele lugar que você tem a dor é o lugar que você deve olhar com mais carinho, com mais gratidão, com mais acolhimento, com mais aceitação. Então, eu estava fazendo a minha yoga, dei uma paradinha, beijei esse... Assim, vocês vão achar que eu sou doida, não tem problema. Mas quem... vamos dizer assim, as pessoas que comungam, né, dessas áreas minhas, elas vão entender isso. Mas, na verdade, a Kátia, na verdade, a gente chama também de autocompaixão. Primeiro, acolher a dor. Primeiro, você ter consciência da dor. Eu percebi, tá doendo, eu vou ter que tomar, porque a gente faz muitos asanas e a gente faz uma flexão e coloca a mão, então, óbvio que pega nessa parte. E aí, primeiro, eu notei que eu fiquei incomodada, porque a dor incomoda, porque a dor é algo desagradável. Não tem como você falar, ai, que delícia que a dor... Não, é algo desagradável. Só que a gente esquece que a vida tem sempre eventos agradáveis, neutros e desagradáveis. Neutros é aquele que a gente não sente, né? Assim, é indiferente. E aí, então, no caso, estavam tendo um evento desagradável, estava me dando dor. E toda hora eu tinha que tocar, porque eu tinha... É uma série, então eu tinha que tocar no chão para fazer... Vamos falar assim, para quem não faz yoga, é como se fosse uma prancha, né? Então, a gente apoia as mãos, as palmas das mãos e faz um movimento no chão várias vezes, porque a gente vai, toda vez que a gente muda, vamos dizer, a postura, que a gente chama de asana, aí tem essa série, tem essa posição, e que estava me incomodando. Então, aí eu estou falando com vocês agora. A primeira, a consciência da dor. É muito importante, eu tenho aprendido isso e tenho usado isso para mim e tenho ensinado para os meus pacientes. Primeiro, ter a consciência da dor. Então, ter a consciência, onde está a dor? Como que é a dor? Perceba a dor. Qual é a característica dela? É pontada, é pressão? Analise isso, coloque seu foco atencional. Quando a gente fala esteja consciente, é a mesma coisa que dizer, não é a mesma coisa, mas é você colocar o foco da sua atenção lá. Eu parei, coloquei o foco de atenção, fiz um carinho no lugar, né? Que eu falei, até beijei minha mão. E, assim, cuidei da dor. E aí foi tão interessante que a hora que eu fui fazer outra vez, eu consegui encontrar, meu cérebro conseguiu encontrar uma outra postura, uma outra posição, de forma que eu apoiei nessa parte e consegui ficar sem apoiar essa parte. Foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Ou seja, eu aceitei a dor, eu acolhi a dor, eu não fiquei inimiga da dor, pelo contrário, né? Eu acolhi, dei um colinho para a dor e meu cérebro simplesmente me ajudou a encontrar uma outra forma de continuar fazendo tudo que eu tinha que fazer, que eu ia ter que apoiar essa parte, ia ter a maneira de falar, né? Que é uma escolha, mas se eu quisesse continuar, eu teria que apoiar e eu poderia machucar mais, né? Então, eu apoiei diferente, como fiz tudo, e tá tudo bem, né? Então, eu não tô dizendo para vocês que isso é mágica, de jeito nenhum. Eu só tô dizendo da importância de ter a consciência que a dor faz parte da nossa existência.
seja a dor física, seja a dor aqui dentro, né? Seja a dor no mundo interior, seja uma dor por causa de uma raiva que você está sentindo, por causa de uma tristeza que você está sentindo, porque você está irritado, então isso também é uma forma de dor. Porque isso incomoda, isso machuca, né? Uma angústia, uma impotência, de repente você quer fazer alguma coisa e não sabe como fazer, não vê saídas, ou realmente não depende de você. Então a dor é algo que sempre nos acompanhou e sempre vai nos acompanhar, não tem como ficar livre da dor. E é isso que eu queria falar hoje com vocês, né? Então, a partir disso, eu pensei, gente, eu vou falar sobre isso, porque, olha, quantas vezes eu mesma já orei para pedir a Deus para me livrar de certas dores, né? Ou quando eu estava sentindo dor física, ou mesmo emocional, eu pedia para ficar livre daquilo. E hoje, o que a gente vê é exatamente sobre a importância de você olhar para a dor. Olhar com atenção plena, com a consciência que ela está ali. Perceber como ela é, perceber a área que ela está, né? Perceber, quando a gente fala perceber, é aguçar os sentidos. Então, você perceba, tente usar o máximo dos seus sentidos para perceber, então, as sensações táteis, a região que ela está, a região em volta dela, e você vai notar, isso os estudos mostram, né? O Jon Kabat-Zinn, ele mesmo fala que ele criou o programa de redução de estresse através de da mindfulness, e também um programa de dor crônica, né? Existem vários pacientes que aprendem a conviver com a dor crônica. Existem muitos casos de dor crônica, é aquela dor que está sempre ali, né? Então, essa maneira de relacionar com a dor, eu vejo hoje, na minha experiência, eu estou falando de mim, mas os estudos mostram isso, né? A literatura ligada a ciências contemplativas, ligadas à questão da dor crônica, mostra muito o quanto que você olhar para a dor, o quanto que você acolher a dor, o quanto que você estabelecer uma relação diferente com a dor, oposta à aversão, oposta à rejeição, pode diminuir quase 70% do aspecto da dor, do sintoma dor, da sensação dor, que a dor é uma sensação. É uma sensação, né? É um sinal que o organismo emite a você que tem alguma coisa que não está de acordo ali, né? Que não está funcionando bem, que está desregulado. Então, é uma manifestação. Então, olhe para a sua dor, vê o que ela está dizendo. Esses dias, ontem mesmo eu fiz uma live dizendo que eu me peguei irritada. E estava doendo essa irritação, ela estava me incomodando, estava desagradável. Até que eu conectei comigo, isso está na live de ontem, e eu descobri o que estava me irritando. Então, eu gosto muito de falar, gente, essa questão do que acontece comigo também. Porque, como vocês e como todas as pessoas, eu sou um ser humano, né? Eu sou um simples mortal, eu sou vulnerável, eu sou imperfeito, eu tenho muitos defeitos. Tento melhorar como pessoa, né? Melhorar para mim mesma, melhorar para o outro. Então, eu queria ver com vocês essa dificuldade de lidar com o sofrimento, de lidar com a dor e essa tendência que nós temos de anestesiar a dor. E isso tem me preocupado, eu tenho visto muitas pessoas, amigos, né? Uma forma de lidar com a dor, não só muitos de nós, às vezes utilizamos medicamentos, seja um medicamento para uma dor física, uma dor no joelho, na coluna, mas também medicamentos para ansiedade, para depressão, para angústia, que são dores no mundo interior. E muitas vezes
Não estou falando, Kátia, hoje eu amanheci com essa angústia, tristeza, sentimento horrível e você veio me acalmar. Ai, Kátia, fico feliz. Olha a live de ontem que eu falei disso também, tá, Kátia? Que está no IGTV e está no Face, na minha página do Face, Sumaia Figueiredo. Então, gente, eu fico feliz, Kátia, de poder estar oferecendo minha contribuição a você, né? Eu fico muito feliz. Esse é meu propósito mesmo, é dividir com vocês. E então, gente, inclusive eu tô trazendo essa pessoa que é super bacana, é um professor meu, e ele vai falar exatamente disso, porque é uma coisa que eu tenho muito querer. Eu tô com a intenção de aprofundar muito nisso, até porque a dor ela faz parte do nosso dia a dia. É a dor, às vezes, se você está numa empresa, se você tem uma empresa de um funcionário que te frustrou, que decepcionou, que desilusou, isso tudo causa dor. O filho que não corresponde a algumas coisas, às vezes a gente também provoca dor, né? Às vezes o nosso comportamento pode ser percebido como dor, não que a gente provoque dor necessariamente. Eu falo do ponto de vista emocional, né? Porque é claro que se você pegar alguma coisa e bater na pessoa, você vai provocar uma dor física, mas estou falando que a gente também provoca no outro, seja filho, marido, namorado, pai, mãe, a gente também pode agir e o nosso comportamento ser percebido como algo desprazeroso, como algo desagradável, como algo dolorido ou doloroso, né? Mas então, e a gente está com essa tendência, por que a gente não lida bem com a dor? Porque a gente, no caso, a gente não tem uma cultura de relacionar bem com a dor. A gente sempre quer só o prazer, 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 e tudo que não é prazer a gente tende a rejeitar, a gente tende a querer tirar da gente a todo custo. E isso faz com que nós cada vez mais não nos treinamos com a dor, para a dor, com a dor, né? E, na verdade, gente, à medida que a nossa vida passa, à medida que o processo de envelhecimento que inicia lá no nascimento e vai acontecendo, é óbvio que nós vamos nos expondo cada vez mais à dor de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Então, preparar para mudanças, preparar para adaptações, preparar para lidar com a dor é uma questão de sabedoria. É uma questão de sabedoria, porque nós nos preparamos para ter sucesso, para ter prazer, para se dar bem, para isso e para aquilo. Ou seja, para tudo que pode nos causar algo agradável. Por quê? Porque os dois desejos básicos do ser humano é ser feliz e evitar o sofrimento. Então, assim, tá tudo certo, porque todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos não sofrer. Então, isso é muito compreensível, o fato da gente querer anestesiar a dor, da gente querer extirpar a dor da nossa vida. Só que não tem como. Tudo bem, vamos continuar querendo ser felizes. Beleza, vamos continuar. Por quê? Porque isso é bacana, né? Ser feliz, ajudar que o outro também seja feliz, isso é muito bacana. Diminuir o nosso sofrimento, diminuir o sofrimento do outro é bacana. Agora, como que nós vamos fazer isso? Né? Através do quê? Porque normalmente a gente busca estímulos externos para diminuir a dor. A gente busca que é a medicação, que é o álcool, que é, às vezes, o uso de substâncias, são várias situações, né? A comida, né? E nem sempre esse estímulo externo que a gente busca para anestesiar ou para diminuir o sofrimento, muitas vezes, dependendo da escolha, ele realmente vai promover essa diminuição, porque ele passa. Na hora, você sente, quando você come determinados alimentos, você sente como se você tivesse extirpado a dor, o sofrimento. Você bebe uma bebida que você gosta, você sente muito bem e tal, mas só que é por um tempo. Você bebe uma medicação, você também vai estar bem por um tempo, porque a dor faz parte da vida e a dor
essa anestesia não vai resolver seu problema. Tudo bem, às vezes a gente precisa de certos tipos de anestesias. Por quê? Às vezes a gente ainda não tem recursos suficientes para lidar com a dor. Então nós precisamos, tudo bem, tomar uma medicação, né? Não fazer automedicação, mas utilizar medicamentos, né? Tem pessoas que têm pânico, às vezes tem até... esses dias eu teve uma paciente nova que falou assim: eu uso medicação para depressão há muito tempo, mas eu queria ver se eu paro com essa medicação. Eu falei: olha, primeiro, você vai conversar com o seu médico. Segundo, esse é o pior momento para quem usa medicação querer parar com a medicação. Então aguarda um tempinho, já que você toma tantos anos, aguarda um tempinho, conversa com seu médico, vamos cuidar de outra forma, então vamos começar o trabalho, né, para que depois que você tiver mais recurso interno, então sim, você pode, se é seu interesse, seu médico, né, você vê com seu médico, para começar a fazer esse desmame que a gente chama, né? Mas é isso, deixa eu só ver se eu vou saber falar o nome dele, gente, porque é muito difícil de falar. Minhyuri Rinpoche. Hoje é 1h eu vou assistir uma live dele, é muito bacana, eu sugiro que vocês assistam. Acho que é Explicando a Mente na Netflix, sobre meditação. Ele chama Minhyuri Rinpoche. Ele teve pânico e ele, a partir dessa experiência, ele criou meditações que ajudam nesse sentido. E hoje ele é um cientista, ele é um pesquisador e é estudado. Então, Harvard, se não me engano, eu não vou falar, assim, não tenho certeza se é a Universidade de Harvard, mas eu sei que tem, depois eu posso conferir e falar para vocês. Ele foi estudado, o cérebro dele foi estudado, e então ele se colocou para estudo também, porque ele é um meditador assim de muitos anos, até porque se não me engano, ele é tibetano. Mas é isso que eu queria falar com vocês. Então vale a pena 1h, ele vai estar presencialmente, eu quero ouvir, já tive o prazer de ouvi-lo, né, algumas vezes, e hoje, então, a 1h, eu vou ver se eu até posto aqui, porque está quase na hora, e se alguém quiser ouvir, eu vou ver se eu posto no feed, o link para você entrar é gratuito. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou deixar o restante do que tem mais coisas para falar, mas eu vou deixar para depois. Mas eu falei para vocês uma coisa que eu ia falar e não falei. Vou falar agora. Gente, uma coisa que eu aprendi, isso eu não vi nenhum livro. Oi, Dulce. Eu não vi nenhum livro isso, mas isso eu aprendi com a minha experiência de vida e assim, mesclado em tudo que eu vivo com a parte teórica, né, vamos dizer assim. E com o que eu vejo também com meus pacientes, que hoje é só atendimento online, mas com o que eu venho acumulando de experiência profissional. Então, gente, eu falo, porque a gente ouve muito falar assim, você tem que ficar no presente. Realmente, porque a gente tem uma tendência de ficar no futuro ou no passado. Olá, a gente sempre está antecipando o futuro. E se isso, e se é aquilo, e se eu fizer isso? Não, mas se isso acontecer, então eu tenho que fazer isso, Então a gente vive mais lá do que aqui. Ou no passado, se culpando, remoendo, ruminando, né? Que é uma outra coisa, é um outro tema que nós vamos trazer para vocês, porque é muito comum, principalmente nessa época. Isso é do ser humano, né? Mas tem maneiras, o que eu falei para você, tudo isso, gente, a dor, tudo isso é da nossa natureza. O que muda é como eu relaciono com ela. É isso que a gente está falando hoje. Então eu posso escolher, mesmo ela sendo crônica, mesmo sendo, por exemplo, tipo de um câncer, mesmo ela sendo o que for, assim, vamos dizer que ela não tenha cura, mas a maneira de relacionar com ela eu posso mudar, eu posso escolher, porque eu posso me vitimizar, então, ou posso resignar, tipo, nossa, não dormi nada, essa noite, essa dor, tal, não tem jeito mesmo. Tudo bem, não estou julgando, não tem nada contra, eu só estou dizendo que tem maneiras de lidar com a dor. Como eu posso acolher a dor, porque a dor faz parte da existência. Posso tomar
fazer os tratamentos disponíveis, né, na área de saúde, psicológico e emocional, das ciências contemplativas, da medicina, mas eu também posso escolher como que eu vou relacionar com essa dor, né? A única coisa que eu falo é que negar a dor, tentar tirar a dor, tentar não pensar na dor, tentar evitar a dor, isso não funciona. Pelo menos comigo não funciona, né? Porque isso logo, usar o álcool, usar a medicação, não, medicação eu não posso falar, porque aí é uma questão, cada caso é um caso, mas eu quero dizer assim, usar o álcool, usar outra substância para dor emocional também não é o que vai responder positivamente, até porque tem efeitos, né, a médio e longo prazo. Mas o que eu falei para vocês, que a gente ouve muito falar assim, você então tem que ficar no momento presente. E realmente, quando a gente consegue, não estou falando que seja fácil, que é treino. Primeiro você tem que aprender, depois tem que treinar e depois você tem que cultivar. Então é o que eu falo. Primeiro eu ensino para meus pacientes, treino meus pacientes, depois só monitoro de vez em quando, porque aí é com eles, eu vou só acompanhando o cultivo, exatamente, porque como é um hábito que você vai incorporar, você vai precisar de mantê-lo. E é claro que se você não tiver um monitoramento sistemático e de vez em quando, você acaba, às vezes, tendo alguma situação nova na sua vida e você abandona aquilo. É fácil fazer isso, né? Então, eu me pergunto. Então, hoje, a hora que eu estava praticando o yoga, como eu comecei falando, ou durante o dia, quando eu estou comendo, quando eu estou tomando banho, quando eu estou lavando uma louça, o tempo todo, olá, eu sempre falo, olha a pergunta que eu faço, e eu ensino para meus pacientes, o que eu estou fazendo agora? Então, gente, isso é mágico, vocês façam isso. Então, se você está tomando banho, se você está fazendo alguma coisa, seja o que for, se você está pondo uma mesa, se você está fazendo uma comida, está limpando alguma coisa, tente aguçar os seus sentidos e faça isso com a presença, com a consciência do que você está fazendo, com atenção naquilo que você está fazendo. Então, se a sua atenção distrair a hora que você estiver fazendo, tá tudo certo, é muito normal acontecer isso. Quanto mais o seu fluxo mental estiver ativado, quanto mais ele tiver, quanto mais inquieto internamente você tiver, quanto mais rápido tiver seu fluxo mental, mais distração você vai tender a ter. Mas tudo bem, distraiu, volta para aquilo. Faça toda hora essa pergunta, toda hora. Isso é incrível, parece uma mágica, porque isso promove o bem-estar, mesmo com a dor. Né? Então, foi onde eu falei que eu localizei a dor, o que eu estou fazendo agora, como é que está isso, né? E então, por exemplo, eu estou comendo, né? Primeiro, às vezes que esse é uma das estratégias da Mindful Eating, né? Que a gente teve uma live sobre isso. Você olhar, então aguce seus sentidos, você vai comer. Então, use seus sentidos. Então, a visão, a audição, a gustação, o olfato, às vezes até o tato, de você pegar na hora que você está preparando o alimento, você perceber isso. Esses dias eu achei tão interessante, eu tomei o café e estava frio, foi à tarde, eu estava com preguiça de fazer, meu marido não queria, aí eu falei assim, tinha só um pouquinho, eu falei, eu vou tomar esse pouquinho. Mas foi uma experiência fantástica, porque eu estava nessa do que eu estou fazendo agora, eu senti exatamente o gosto da fruta do café, porque ele estava frio. Olha que coisa interessante, porque eu já mastiguei a fruta do café e sempre eu não esqueço desse sabor, né? E aí, quando eu tomei o café, me veio claramente essa associação do sabor com a fruta em si. Eu achei isso incrível. E isso a gente só consegue estando no momento presente, no aqui e no agora. Então, façam essa pergunta. O que eu estou fazendo agora? E aguçem o sentido. Então, às vezes eu estou descendo a escada, porque a minha casa é um sobradinho, ou às vezes eu estou caminhando na minha casa, eu lembro disso e tento sentir a sola do pé, devagar, né? E às vezes eu estou
escovando os dentes também. Isso é meditação. Isso é meditação. É o que a gente chama de meditação informal, onde a gente inclui no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nas nossas atividades, o aqui e o agora, o ser agora, simplesmente ser agora, simplesmente estar no presente. É quando eu me coloco inteira, e isso dá um bem-estar muito grande, porque você se sente inteiro naquilo que você está fazendo. Eu não esqueço a primeira vez que eu estava tomando banho em mindfulness, né, vivendo o momento presente, que eu perguntando, o que eu estou fazendo agora, tomando banho. Eu comecei a ver a gota d'água, a linha d'água, e acompanhei a linha d'água, assim, percebendo a sensação no meu corpo daquela linha d'água até no chão. Foi a coisa muito incrível. Eu teve uma vez que eu estava dentro da piscina também em mindfulness, né? Então, com essas sensações, me sentir na água, foi muito bacana. Então, assim, e a gente sente pleno, a gente sente inteiro, porque quando a gente fala consciência plena, você está aberto para o que há. E esse é um exercício para a dor também, porque quando a gente fala observe a dor, esteja consciente da dor, é você colocar a sua atenção na dor. Porque o que a gente faz é o contrário, a gente tende a querer olhar para outra coisa para esquecer a dor. É exatamente onde ela aumenta, porque ela está te chamando. É como se ela estivesse falando, olha aqui, você não está olhando para cá, você tem que resolver isso. Seja uma dor no mundo interior, ocasionada por emoções fortes, pensamentos ruminantes, ou físico. Então, essa maneira de relacionar com a dor é muito importante. Esse estar aberto para o que há, para o aqui, para o agora, seja agradável, seja neutro ou desagradável. Aberto para o que há. E receber o que há. É claro, isso não é passividade, sempre eu falo isso. É claro que você vai fazer o seu melhor, mas está aberto para o que há. Gente, eu vou ficando por aqui. Ontem, na live de ontem, eu falei sobre uma situação que eu vivi um pouco desesperadora. Eu vivi esses dias aqui na minha casa com meu marido e desesperadora maneira de falar, assim, eu me senti impotente, senti dor, senti muita dor, mas assim, olhando para a dor. Então, aí até tem uma pessoa que falou para mim, nossa, Sumaia, agora eu entendi exatamente quando você fala, né, sobre essa importância de olhar para si, ver seus sentimentos, ver sua necessidade, atender sua necessidade. Então, se vocês quiserem olhar a live de ontem que está no IGTV, eu falo exatamente disso, desse caminho que a gente faz. Que eu estou treinando, eu estou em treinamento, mas eu também estou treinando outras pessoas, né? Felizmente, eu já tenho um tempinho que eu estou me treinando, então eu já sou credenciada também do ponto de vista formal, né, por um instituto internacional de compaixão baseado em mindfulness para ajudar as pessoas. Então, não só tenho a minha prática, mais de 6 anos diária e mais de uma vez ao dia, mas também já trabalho com meus pacientes hoje online. Eu pretendo fazer cursos também, porque tem muita coisa para dividir, gente. Eu fiquei 1 mês na Índia, continuo com os indianos. Agora mesmo eu tenho uma live com Minyu Rinpoche. Ele teve pânico, eu já falei para vocês. Não deixa de assistir na Netflix, eu sugiro a vocês. Então, um beijo grande, eu vou ver se eu coloco o link dele para dar tempo de vocês se inscreverem para quem quiser, tá? Que tem um domingo assim, pleno, tudo de bom, muita paz, fique bem.